inclusive novas contribuições sociais. E é isso mesmo que você está ouvindo, eu repito para você. A competência residual permite à União instituir novos impostos, mas também novas contribuições sociais. Então, a competência residual ela é muito mais extensa, ela é mais elástica do que a gente, num primeiro momento, supunha. Porque a competência residual permite à União inventar impostos e inventar contribuições sociais. Aliás, inventar contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. A competência residual permite à União instituir impostos e também contribuições sociais, desde que destinadas à Seguridade Social. Perfeito? Certo? Sem problemas? Vamos partir para a última modalidade da União para a instituição de impostos? Vamos lá? Para a terceira delas? A última modalidade é aquela chamada competência ordinária federal. Tudo bem? Na verdade, tem muita doutrina que costuma chamar também essa competência ordinária, que aqui eu estou usando com a nomenclatura de competência ordinária, você pode perceber invariavelmente como competência privativa da União. E o que seria a competência privativa? Competência privativa é uma competência, na verdade, que pode ser dividida entre todos os entes políticos. Melhor eu vou explicar. Olha, a União tem competência privativa, os estados, o Distrito Federal possuem competência privativa, os municípios também. A competência privativa diz respeito necessariamente a impostos. Competência privativa diz respeito a impostos. Todos os entes políticos possuem impostos, isso é verdade. Mas não significa dizer que o ente político possa instituir qualquer imposto que imaginar. Não. Você entendeu? Olha, todos os entes políticos possuem competência privativa. Todos os entes políticos podem e devem instituir impostos. Mas isso não significa dizer que o ente político possa instituir todos os impostos que bem entender. Não é isso. Quando eu estou falando isso, aí se encaixa perfeitamente a competência privativa. Aí por que competência privativa? Porque ela diz o seguinte, a Constituição Federal, ela entrega impostos para cada um dos entes, dizendo o seguinte, olha, tem impostos que são só para a União, impostos só para os estados, impostos apenas para os municípios. Por isso, competência privativa, particular, impostos que são privativos, particulares, a cada um dos entes políticos. E quais são os impostos particulares, privativos da União? Vamos lá. Quando você pensa em impostos privativos da União, você pensa em imposto de importação, você pensa em imposto de exportação. Você lembra também, além desses dois impostos sobre o comércio exterior, um imposto sobre a renda, famosíssimo, talvez o imposto mais famoso que nós temos no país, um imposto sobre a renda. Além desses três, você vai lembrar do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o imposto sobre operações financeiras, é mesmo um imposto bastante interessante, que quando você vai lá, por exemplo, no caixa eletrônico, no terminal eletrônico do seu banco e retira um dinheirinho, um empréstimo, você pode ter certeza, esse imposto sobre operações financeiras, ele está lá embutido. Além do IPI, acabei de falar, do IOF, nós temos outros. Nós temos ainda o ITR, o Imposto Territorial Rural, bem como o Imposto sobre Grandes Fortunas, o Imposto Territorial Rural e o Imposto sobre Grandes Fortunas. Aliás, sobre esse último, eu faço uma observação. O Imposto sobre Grandes Fortunas, meus amigos, é um imposto que está previsto pela Constituição Federal à União desde o nascimento da nossa Constituição. Assim, pensando na nossa Constituição atual, de 5 de outubro de 88, o Imposto sobre Grandes Fortunas já foi reservado à União. Mas, apesar disso, já se passaram mais de 20 anos e esse imposto ainda não foi instituído, mas pode ser instituído a qualquer momento. É isso mesmo. Esse imposto, o Imposto sobre Grandes Fortunas, nós não temos hoje aqui no país. Bem, está lá previsto para a Constituição Federal, bem desenhado, bem claro na Carta Magna. E a União pode instituir o quanto antes. De uma hora para outra, esse imposto poderia ser instituído. Só lembre do seguinte, que a partir do momento que a União pensar em instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas, ela o fará por legislação complementar. Tudo bem? A União pode instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas, mas quando isso acontecer, na verdade, as suas regras serão fixadas por legislação complementar.
Esses impostos que eu descrevi, portanto, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre a renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, todos eles reunidos formam o que a gente chama de competência privativa federal, competência privativa da União. Ou, em outras palavras, é aquela competência que eu chamei no primeiro momento de competência ordinária. É aquela competência que a gente diz que é a regra, que implica na regra para a União instituir impostos. Os impostos que, por regra, possuem, ou que são de competência da União, são esses descritos todos no artigo 153 da Constituição Federal. Perfeito? Ficou claro? Perfeito? Ótimo. Então, olha só, mas não sai daí, na verdade, a gente tem mais 2 blocos pela frente. O nosso próximo bloco é o Pergunte ao Professor, para você descobrir um pouquinho mais sobre esse tema e esclarecer exatamente a sua dúvida. Ok? Não sai daí, voltamos já. Retornamos, nossos amigos, agora, nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, você sabe que você pode e deve participar, envie suas dúvidas, suas sugestões de outros temas para serem abordados por aqui, especialmente no direito tributário. E para isso, você pode mandar um e-mail através do provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. É claro que, além disso, você pode, na verdade, acessar esse e outros tantos conteúdos através do site www.lfg.com.br. Então, mande os seus e-mails e acesse o nosso site também. Vamos lá, então, agora para o nosso Pergunte ao Professor, onde você conhece muito bem, onde a gente vai escutar algumas dúvidas das pessoas interessadas sobre esse tema, competência tributária federal. Vamos dar uma olhada, então, já de pronto, na nossa primeira pergunta? Vamos lá? Professor, a União poderia instituir um novo imposto com um fato gerador idêntico ao de uma contribuição social? Isso não seria uma bitributação? Imagina a União instituindo um novo imposto, só que agora com um fato gerador idêntico ao de uma contribuição social. Na verdade, essa foi a pergunta. Uma pergunta bem interessante, muito interessante mesmo. Por quê? Porque ele chegou à conclusão, na verdade, alguém conhece um pouquinho mais, falou assim, isso não seria um caso de bitributação? Instituindo um novo imposto, só que com o mesmo fato gerador de contribuição social. Isso não é um caso típico de bitributação? Bom, essa foi a pergunta, na realidade. Eu só explanei um pouquinho melhor aqui. Agora, olha o seguinte... Primeiro, de que modalidade de competência a gente está falando agora? Ou de que modalidade de competência a gente tem que lembrar para chegar a essa resposta? União instituindo um novo imposto. Lembrou? Pois é, essa mesmo, competência residual. É essa da qual a gente precisa falar. Competência residual. E aí, a competência residual, você vai lembrar muito bem o seguinte, que ela é muito clara em relação a alguns requisitos. Você lembra dos requisitos? A competência residual impõe à União instituir um novo imposto, claro, possibilita a União instituir um novo imposto, desde que o faça por lei complementar, desde que seja um imposto não cumulativo. E ainda, o terceiro requisito, chamando a atenção. O terceiro requisito, desde que esse novo imposto não tenha fato gerador, nem base de cálculo dos impostos já existentes. Então, para um pouquinho. Um novo imposto, ele não pode ter fato gerador nem base de cálculo dos impostos já existentes. Esse é o requisito. Um novo imposto não pode ter fato gerador nem base de cálculo dos impostos já existentes. Mas será que um novo imposto, ele pode ter fato gerador de contribuição social já existente? Essa é a pergunta do nosso amigo. Tudo bem? Se um novo imposto, ao ser instituído, ele, por exemplo, poderia ter um fato gerador semelhante, para ser sincero, idêntico à de uma contribuição social já existente. Você percebe que, neste caso, a Constituição não falou nada, né? A Constituição apenas disse o quê? Que quando um novo imposto for criado, for inventado, este não pode ter fato gerador nem base de cálculo dos impostos já existentes. A verdade